Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 17. O reinado de Josafá, filho de Assa. Então Josafá, o filho do rei Assa, passou a reinar em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Versículo 2: Posicionou suas tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições militares na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim que seu pai Assa havia conquistado. Versículo 3: Yahvé caminhava com Josafá, pois sua atitude foi aquela que de início seguira seu pai, e não se deixou seduzir pelos cultos aos Baalins. Antes, buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não imitou as práticas pecaminosas do povo de Israel. Por esse motivo, Deus, o Senhor, entregou o governo do reino em suas mãos. E todo o Judá trouxe presentes a Josafá, e ele acumulou muita riqueza e glória. Versículo 6: Seu coração se despertou para seguir corajosamente os caminhos de Deus, o Senhor. E ele retirou de Judá os altares idólatras e os totens pagãos chamados de postes ídolos. Agora eu estarei lendo o que diz a Bíblia King James Fiel em seu rodapé aqui na nota, no comentário. Josafá, quarto rei de Judá, filho de Assa, profundamente consagrado a Deus, mas fez alianças desastrosas com Acabe e Acasias de Israel. Apesar de sua dúbia vitória sobre Baasa, Assa teve de enfrentar mais guerras no final do seu reinado. Seu filho Josafá, que o sucedeu no trono, reelaborou todas as fortificações e pôs guarnições nas localidades mais antigas e igualmente nas recém-capturadas cidades de Efraim. Josafá foi um dos notáveis reis de Judá. Ele representou tudo aquilo que deve caracterizar um rei de Judá. E o cronista o elogia quase tanto quanto Davi, Salomão e mais tarde Ezequias. Visto que seu pai Assa tinha perdido o domínio sobre o reino nos últimos anos, Josafá teve de limpar a terra de lugares altos e os bosques de Judá. Voltando na Bíblia King James atualizada, continuando a leitura. Versículo 7. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Bene-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Versículo 8. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Asael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elissama e Jeorão. Versículo 9. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da Torá.
lei de Deus, o Senhor, e dedicando-se à administração e ao ensino do povo. Dedicando-se à administração e ao ensino do povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não ameaçavam nem guerreavam contra Josafá. Veja aqui o que diz o comentarista, voltando na Bíblia King James Fiel. Uma parte importante do plano original de Davi só atribuir deveres ao... Uma parte importante do plano original de Davi ao atribuir deveres aos levitas era um contingente de professores por todo o país. 1 Crônicas 26, 29 e 32. Porém, com a divisão do reino, isso revelou-se impossível. Josafá reviveu essa ideia e designou alguns levitas como professores itinerantes. Eles levaram cópias da lei e instruíram todos em Judá a viver como povo de Deus. A viver como povo de Deus. O Senhor recompensou o compromisso. O Senhor recompensou o compromisso e a determinação de Josafá, fazendo com que os reinos vizinhos temessem Judá. Alguns até mesmo trouxeram voluntariamente tributo. Continuando aqui a leitura na King James atualizada, de modo que não ameaçavam nem guerreavam contra Josafá. Versículo 11. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá, além da prata que pagavam como tributo. Os árabes lhe ofereceram dos seus muitos rebanhos 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Assim, Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso e conhecido. Edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Versículo 13. E mantinha muita munição nas cidades fortes de Judá, bem como soldados, guerreiros treinados e destemidos em Jerusalém. Versículo 14. Este, portanto, é o número deles, segundo as suas famílias. Em Judá eram comandantes de 1.000. O chefe Adiná, com 300.000 homens treinados para combate. Em seguida, o líder Joaná, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço de Yahvé, com seus 200.000 homens valentes. Versículo 17, de Benjamim, Eliadá, homem nobre e corajoso, com 200.000 soldados armados de arco e de escudo. Armados de arco e de escudo. Versículo 18. Depois dele, Josabade, com 180.000 homens treinados para a batalha. E o versículo 19. Estes eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam estrategicamente posicionados nas cidades fortes por toda a terra de Judá. Voltando aqui no comentarista, o Senhor recompensou o compromisso e a determinação de Josafá, fazendo que os reinos vizinhos temessem Judá. Aí houve outro aumento no tamanho do exército de Judá. O exército de Roboão somava 180.000 soldados. O de Abias, 400.000. O de Asa, 580.000. O grande total do exército de Josafá era de 1.160.000 homens fortes e valentes. Agora eu voltei para a Bíblia King James atualizada e estarei lendo o rodapé, o que diz o comentário
na King James atualizada. O mau exemplo é mais poderoso que muitas armas. Por isso o rei Josafá, cujo nome hebraico significa Yahvé é juiz, procurou se afastar da má influência do reino do norte, mediante as seguintes providências. Primeiro, procurou seguir os exemplos piedosos de Davi. Versículo 3. Segundo, buscou a presença de Deus e procurou vivenciar seus mandamentos. Versículo 4. Terceiro, rejeitou completamente todo tipo de idolatria e as influências pagãs dos cultos a Baal. Versículos 3 e 4. 4. Com fé e coragem destruiu os postes ídolos erguidos em suas terras. Versículo 6. 5. Fundou uma obra missionária para ensino religioso. Versículos 7 e 9. Procedimentos esses que demonstram, desde tempos imemoriáveis, que os verdadeiros reavivamentos têm fundamento no estudo. Os verdadeiros reavivamentos têm fundamentos no estudo, obediência e pregação da palavra de Deus. Estudo, obediência e pregação da palavra. O resultado da atitude de Josafá permitiu ao Senhor agir do seguinte modo. Primeiro, abençoar sua vida e obra. Versículo 3, em relação a Mateus 28, 18, 20. Segundo, confirmar seu trono, concedendo-lhe o apoio efusivo de toda a nação e grande prosperidade. Versículo 5. E terceiro, proteção inviolável, impedindo que outras nações ameaçassem Judá, trazendo shalom, paz e prosperidade para toda a nação. Versículos 10 e 12.